Olá, você está no canal Advocacia Quântica. Por aqui falamos sobre saúde, justiça e liberdade por meio da expansão da consciência, por meio do paradigma quântico. Nossa intenção aqui é aproximar o olhar do profissional do direito, do conhecimento que utilizamos enquanto terapeutas, enquanto cuidadores, enquanto profissionais que olham para a saúde, aproximar essas duas pontas do conhecimento, na minha perspectiva, pode melhorar, pode facilitar a atividade da advocacia, pode melhorar a resolução de conflitos, podemos evitar, com essa perspectiva, podemos evitar o ingresso de novos processos, podemos trabalhar conflitos relacionais do ponto de vista da autocompreensão do porquê estamos envolvidos naquele conflito. Essa semana nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, nós estamos falando na última semana do mês de outubro de 2025, nós tivemos aqui uma grande operação do Estado contra o crime organizado. Oficialmente, pelo menos até onde eu ouvi, foram mais de 60 mortos, a maioria criminosos. Tem algumas falas, em alguns lugares ouvi falar em mais de quase 200 corpos, 200 pessoas, né, que foram abatidas, criminosos. E estamos então nessa semana sob essa comoção, né, porque aí entra a questão política, gente defendendo o bandido, gente acusando o policial, um caos, uma inversão total de valores, que é o que a gente já vem vivendo há muito tempo aqui no nosso Brasil, não só no Brasil, mundo afora, né? E o que isso tem a ver com a nossa questão aqui, com o canal, com a Advocacia Quântica? Na verdade, quando a gente toca nessa questão da advocacia quântica, a nossa perspectiva aqui é que o profissional do direito, o advogado, ele tenha uma perspectiva ampliada de como as pessoas funcionam, de como os conflitos se desenvolvem dentro do âmbito do ser humano, considerando desde a sua formação, os seus traumas, é mesmo uma perspectiva terapêutica, que se o advogado tiver essa perspectiva, se ele for treinado, se ele expandir os seus conhecimentos, compreendendo aspectos, não precisa ser expert, mas compreendendo aspectos de neurociência, epigenética e física quântica, é possível para esse profissional entender melhor o seu cliente e entender o conflito interno do cliente, facilitar a compreensão do cliente a respeito do seu próprio conflito, o que fez essa pessoa estar envolvida naquela situação. É claro que essa perspectiva, ela é uma perspectiva aplicável, desejável, né, dentro de um contexto que não o contexto que nós vivemos essa semana aqui no Rio de Janeiro. Esse contexto de guerra que nós vivemos aqui, neste contexto de guerra, não há diálogo. Não há mais essa possibilidade nessa situação, não há a possibilidade de se discutir com as partes, com um cliente, não há um cliente nesse caso. Então, e aí vem para discussão, para a contextualização de, poxa, vocês, no caso que trabalham com a justiça restaurativa, com uma perspectiva de mudar a culpabilidade, de mudar a punição, melhor dizendo, né, de transformar essa justiça que é punitiva para uma justiça que seria restaurativa, que seria terapêutica. Inclusive, vai haver agora em novembro um congresso aqui no Rio de Janeiro, 10º Congresso Ibero-Americano de Justiça Terapêutica e 1º Congresso Ibero-Americano de Justiça Restaurativa. Então, vamos falar nesse congresso, que eu vou só estar lá participando. Então, gente, para quem me perguntou, Ana, mas como é que você, que coloca essa questão da advocacia quântica, que faz essa proposição da advocacia, como você vê da advocacia quântica, como você vê
esse conflito ou como aplicar a advocacia quântica nesse turbilhão social que a gente viu acontecer aí no Rio de Janeiro nessa semana. Então, esse turbilhão, ele é uma situação que não, de confronto, gente, não tem o que conversar. A advocacia quântica ela é uma proposta de conversa, de autocomposição de conflito. Para isso a pessoa, o cliente, tem que estar disposto a olhar para si, tem que estar disposto, o profissional advogado tem que conhecer, tem que ter um conhecimento interdisciplinar para expandir o olhar apenas das leis para um olhar que compreende o funcionamento daquele cliente e, portanto, ele vai ter uma perspectiva daquele conflito por um outro ângulo e ele vai colocar isso para o cliente, ele vai conduzir o cliente a olhar para o conflito de uma outra forma. No momento em que nós temos um conflito, um confronto como nós tivemos aqui no Rio de Janeiro, esquece, não tem espaço nesse momento para uma ação, para uma atividade jurídica preventiva. O negócio já está instaurado, a guerra já está acontecendo. O que a gente pode fazer nessa situação é buscar compreender as raízes desses conflitos. E aí nós vamos falar de raízes profundas, raízes sociais, raízes que passam por questões políticas, raízes que passam por questões educacionais, de um abandono social, né, por décadas. Né? Então, é um conflito, é um confronto que vem de conflitos, sim, vem de conflitos internos que foram se avolumando e que, nesse momento, a gente não tem como atuar deste ponto de vista da advocacia quântica. E o outro ponto que a gente é muito questionado, a questão da gente estar advogando uma mudança de uma justiça punitiva para uma justiça restaurativa e as pessoas, de um modo geral, inclusive eu mesma já tive essa concepção de que não era possível. Como assim? As pessoas têm que pagar pelo que fizeram. E sim, as pessoas precisam ser responsabilizadas pelo que fizeram. Não se trata de passar a mão, pelo menos a minha concepção, tá? Eu vou falar aqui por mim. A advocacia quântica, ela não é uma proposta de passar a mão na cabeça de bandido, de passar a mão na cabeça de quem precisa ser responsabilizado pelo que fez. Não é isso. Não se trata disso. Trata-se de uma compreensão, até para que eu possa me responsabilizar, aceitar uma responsabilização do que eu fiz, eu preciso entender o que eu fiz e por que eu fiz aquilo. Por que eu me envolvi nisso? Porque senão você fica repetindo. Senão se a gente não olhar para o ser humano, para compreender que todos nós somos formatados, a nossa biologia é formatada para repetir padrões. E se a gente não entende de onde vêm esses padrões, se a gente não consegue compreender o nosso próprio funcionamento, não adianta ninguém vir de fora e tentar mudar a gente. É por isso que as pessoas entram em presídios e ficam anos ali e aquilo não tem restauração ali, na maioria das vezes. Sim ou não, gente? Não tem restauração. Por quê? Porque você, na verdade, não está indo no âmago das pessoas para entender o que as levou para aquele lugar. E isso não significa passar a mão na cabeça de bandido. Isso significa perceber que há uma construção para isso. E essa pessoa ela pode aceitar ou não isso. Independente de aceitar ou não, ela tem que, dentro de um contexto social, ser responsabilizada por aquilo. Mas se a gente tem o ideal de restaurar essa pessoa, de trazê-la de volta para o seio social, dar uma nova chance, né? E aí estou até levando isso do ponto de vista do direito penal, essa pessoa só vai ter a possibilidade de mudar de verdade se essa mudança partir de um lugar muito profundo dentro dela mesma. E a condução para isso é onde talvez entre
Aí a gente tem trabalhos de psicólogos, de terapeutas e, por que não, da advocacia quântica, que é uma proposta de uma formação do advogado, mas de uma formação que expande, que ultrapassa a questão das leis e mostra para esse advogado questões, leis da biologia, que mostra para esse advogado as leis do universo que interferem na formação, no caráter, nas atitudes daquela pessoa. Isso, inclusive, começa com o próprio advogado. Quando a gente começa a estudar essas coisas, a gente vê que as nossas próprias atitudes têm essa roupagem de fundo. Todos nós somos humanos, todos nós vivemos através desse filtro neurobiológico, como eu costumo chamar, que é a nossa biologia, que é o nosso sistema nervoso, que é como nós vamos aprendendo a lidar com as coisas e isso vira um comportamento automatizado na maioria do tempo. Então, se a gente não tem essa consciência, se a gente não consegue perceber isso, não tem como fazer alguma mudança real, porque toda mudança precisa ser de dentro para fora. Nenhuma mudança imposta, ela é duradoura, ela é uma mudança real, ela é uma imposição. Do mesmo jeito que é uma imposição encarcerar alguém, é uma imposição para aquela pessoa. E em muitas situações isso é necessário. Só que se ela não entende os porquês das atitudes que ela teve, se a gente não consegue chegar na alma dessa pessoa, dito de outra forma, não há restauração, gente. Não tem como mudar. Não tem como mudar. Então, o que nós queremos enquanto sociedade? Nós queremos que o Estado continue sendo esse peso na nossa vida, essa imposição de ordem, essa imposição de como vivemos. Quando eu trago a perspectiva da advocacia quântica, então vamos esquecer essa questão do confronto que teve aqui no Rio de Janeiro essa semana, porque não cabe, já vimos que não cabe a advocacia quântica, não é uma proposição passível de ser aplicada quando estamos diante de um confronto instaurado. Já vimos que a advocacia quântica ela é uma proposição, uma proposta de atividade jurídica, uma proposta de uma postura, de uma forma do advogado, do profissional do direito de trabalhar, inserindo nas suas atividades uma concepção para além da lei, da letra fria da lei, né? Passando para uma compreensão maior do funcionamento do ser humano e usando esse conhecimento para ajudar o seu cliente e as pessoas com as quais ele lida ali na atividade jurídica de uma forma mais humana, de uma forma a compreender o porquê daqueles comportamentos, o porquê daquelas pessoas estarem com aqueles problemas. Muito bem, então essa proposição da advocacia quântica, ela se coaduna com essa nova visão que surgiu muito fortemente depois desse novo Código de Processo Civil, portanto, de 2015 para cá, dessa justiça multiportas, dessa possibilidade de mediação, desse incentivo à mediação, à solução dos conflitos, de forma a evitar o judiciário. Então, a formação da advocacia quântica, do advogado quântico, o curso de física quântica, ou melhor, o curso do paradigma quântico para advogados, que é uma proposição que eu estou fazendo, ele é um curso que vai trazer essa perspectiva, vai trazer os conceitos da física quântica, as teorias da física quântica aplicados ao pensamento jurídico, à atividade jurídica, como aplicar isso dentro do contexto da advocacia. Então essa é a proposta que eu trago para você com a advocacia quântica. Pensar o direito de uma forma interdisciplinar. Pensar o direito não apenas considerando a aplicação da lei, dessa lei que é um dever ser, uma convenção estabelecida para fins de pacificação da sociedade, mas também com finalidades outras,
como o controle da sociedade, e a gente tem visto, né, sem querer entrar para questões políticas, mas nós temos visto que em muitos casos o contexto legal ele é desprezado, ele é menosprezado. A gente vê situações em que a própria lei não é respeitada, inclusive pelos nossos próprios tribunais. Então, o que acontece? A interpretação dessa lei, ela vai passar por questões pessoais, ela vai passar pela interpretação daquela pessoa que está ali investido do Estado, que está representando o Estado por conta de estar investido da função de um juiz, de um ministro. E aí nós ficamos, nós enquanto população, os jurisdicionados, ficam à mercê da interpretação, da visão particular daquele filtro neurobiológico que é o filtro da pessoa que está ali na condição de juiz, com a mão do Estado. E aí você tem a mão do Estado na sua vida. Quando você leva uma questão sua, pessoal, que você poderia resolver, e leva isso para o judiciário, o que você, na verdade, está fazendo é abrindo mão de uma parcela significativa da sua liberdade, da sua autonomia de resolver a sua própria vida. E cada vez mais você deixa o Estado interferir na sua particularidade. Quanto mais nós fazemos isso enquanto sociedade, menos liberdade teremos. Então, o movimento da advocacia, ele é, no final das contas, um movimento de resgate, tanto do profissional do direito, quanto da sociedade. Um resgate para mostrar que é possível olhar para um conflito de cunho particular, um conflito onde o Estado não precisa estar, porque nós não estamos falando aqui de ignorar ou de não se submeter ao contexto jurídico, ao contexto legal. Né? Nós vivemos em sociedade, precisamos obedecer, todos nós, inclusive os ministros, embora muitas vezes não o façam, mas todos precisamos ou precisaríamos estar sob essa mesma legislação para que a ordem fosse cumprida, para que a ordem, não a ordem do ministro, a ordem de um juiz, mas a ordem do ponto de vista de uma ordenação, de uma pacificação social, pela lei ser realmente aplicável a todos de forma equivalente, igualitária. Infelizmente, não é isso que acontece. Nós somos seres humanos, nós somos falíveis, porém, as leis do universo, elas não são falíveis. As leis do universo, elas são, é como eu tenho dito. As leis dos homens são leis do dever ser. Então, é uma convenção, né? Então se convencionou que era assim, que a sociedade seria organizada e foi organizada. Então existem as leis e essas leis elas são passíveis de serem modificadas tanto pelo legislativo quanto pela própria aplicação dessa lei dentro do Poder Judiciário, é o que a gente vê o tempo todo. Então a gente não tem essa segurança, não tem a segurança do que vai realmente ser. Essa é a verdade, não é? Então, qual é a segurança que a gente pode ter? Aonde nós temos leis que realmente são iguais, que funcionam de forma igualitária para todo mundo, as leis do universo. Essas leis do universo, quando nós as trazemos, ficou quase AstraZeneca, né? Quando nós trazemos essas leis, a compreensão dessas leis, as leis do universo, que são imutáveis, para a compreensão de como nós funcionamos, dos nossos porquês, isso facilita e muito o trabalho do advogado. Isso facilita e muito a compreensão da própria sociedade. Então essa é a proposta da advocacia quântica, é para isso que eu venho aqui semanalmente conversar com vocês. Eu gostaria muito de receber feedback. O que vocês acham disso? Ana, acho tudo isso uma grande besteira, acho que você está viajando na maionese, ou seja o comentário que você quiser fazer, fique à vontade. Eu acredito que o debate, ele é próspero quando você está aberto a ouvir, independente
se a gente vai gostar ou não, independente se a pessoa que vai debater, se a pessoa que vai fazer alguma crítica, independente se ela concorda ou não com o seu pensamento. Aliás, quando as pessoas não concordam com o pensamento do outro e conseguem colocar isso de forma pacífica, isso é de uma grandeza, isso nos proporciona uma expansão, porque aí você é instigado a raciocinar a partir de uma oposição. Porque se você só tem pessoas que concordam com você, fica mais difícil de evoluir, fica mais difícil de você encarar os pontos cegos, não é verdade? Então, aqui nesse canal, eu convido você que concorda, você que discorda, você que acha qualquer coisa, você fique à vontade para colocar aqui o seu raciocínio, o seu comentário, a sua percepção de tudo isso que a gente comenta aqui, ok? Então, fico por aqui. Semana que vem a gente volta para falar mais um pouquinho sobre todo esse arcabouço que envolve a advocacia quântica, ou a proposição da advocacia quântica. Saúde, justiça e liberdade, por meio do paradigma quântico da expansão da consciência. Eu aguardo você. Não se esqueça de clicar no joinha, curtir o vídeo, indicar o vídeo para outras pessoas, e se você está gostando de estar aqui comigo, se você está gostando de ouvir a respeito dessas proposições, siga o canal, se inscreva no canal e me ajude a crescer e falar cada vez mais sobre isso. Até semana que vem.